Olá pessoal, vamos dando continuidade ao nosso assunto. Na semana passada nós estávamos vendo ainda as regras básicas que nós devemos relembrar do ensino médio fundamental, que são o jogo de sinais, as operações de multiplicação, divisão, adição, subtração, potenciação e radiciação, com todas as regras que são necessárias para a gente lembrar a partir de agora em qualquer expressão que nós formos estudar. Essas regras são básicas e fundamentais para que a gente possa fazer qualquer tipo de operação matemática do ensino médio, né, para frente. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Eu vou recolher minha imagem aqui do cantinho para não atrapalhar a visão. Eu espero que vocês estejam com a apostila de vocês em mãos. E aí, passando aqui para relembrar que eu trouxe algumas informações adicionais, né? E teve aqui apenas algum exemplo bem simplificado. E hoje as operações nós vamos falar de operações com expressões algébricas. E aí já começamos direto no assunto, o conceito das expressões algébricas. As expressões algébricas, elas são operações matemáticas compostas de números e ou letras, que são classificadas em monômios, binômios, trinômios e polinômios. Como está evidenciado aqui, elas são compostas de números e ou letras, ou seja, pode ser só números, pode ser números com letras e pode ser somente letras, essas operações algébricas. Então vamos falar do monômio. O monômio é uma operação algébrica composta de apenas um termo, ou seja, um monômio, né? A gente vai falar de expressões algébricas. E esse monômio, ele pode ser feito apenas de número com letras, conforme a gente pode visualizar aqui no exemplo. O 100 é um monômio, o 5x também é um monômio, menos 43ab ao cubo é um monômio somente. Binômio. Bonômio é uma expressão composta por dois monômios. O 100 é um monômio, não é? Mais 5x, que é um segundo monômio. Então, a partir de dois monômios, quando se vê dois monômios juntos numa expressão, a gente está falando de binômio, uma expressão com binômio. Trinômio. Trinômio é uma expressão algébrica que ela é composta de três monômios. O 100 não é um monômio, composto apenas de número, mas é um monômio. O 5x é um monômio também, composto de letras e números. E 43ab ao cubo, tudo isso é apenas um monômio, um termo, né? Então, a gente tem três termos aqui, chama-se trinômio, são três monômios juntos, fazendo uma operação de adição e subtração. E polinômio? Polinômio é uma expressão composta de mais de três monômios. Acima de 3 chama-se polinômio. Aí aqui nós temos o exemplo. 2x ao quadrado é um monômio, mais x é um outro monômio, composto apenas de letras, mais 2 é um outro monômio, composto apenas de números, menos y é um monômio composto apenas de letras. Então, a gente vê aqui 4 monômios, uma expressão composta de 4 monômios, numa operação de adição e subtração. E aí temos um outro exemplo aqui de 5 termos, ou seja, de 5 monômios. 1, 2, 3, 4, 5, 6 monômios, ou seja, trata-se de um polinômio. E aí vamos falar como é que se fazem operações com essas expressões algébricas. Bom, falando inicialmente da adição e multiplicação, está em destaque aqui dentro do quadrado, para não confundir muito com as outras anotações que eu fiz. Falando de adição e subtração de expressões algébricas, elas só são possíveis a partir da soma ou da subtração de monômios que possuem exatamente a mesma parte literal. Qual é essa parte literal? A parte literal são as letras. Você veja aqui que eu já puxei o destaque de 3x operando com 5x, que é igual a
8x, certo? E aí eu puxo o destaque também de 4y operando com 2y, uma subtração. Por quê? Porque eles são de partes literais semelhantes. O 3x e o 5x tem a parte literal semelhante, que é a letra x. Então, por isso dá 8x. O 4y com 2y, com menos 2y, tem a parte literal semelhante, y. Por isso, o resultado será mais 2y. Lembrando que semana passada a gente recordou o jogo de sinais e as regras básicas da potenciação. A gente vai usar muito isso daqui para frente. Então, por favor, busquem relembrar depois, tá bom? Sempre dá uma lidinha para a gente revisar. Quando terminar essa unidade, nós vamos fazer exercício. Provavelmente na próxima aula a gente vai fazer exercício, porque eu finalizo essa unidade na próxima aula. E aí, tem mais um exemplo aqui bem complexo, bem mais complexo, onde nós temos entre parênteses, né, 2 monômios menos 2 outros monômios, né? Então, a gente tem aqui um polinômio, uma operação de polinômio. São quatro monômios numa operação. Isso aqui é um polinômio. E aí a operação multiplicando as partes literais, né? Aliás, adicionando e subtraindo as partes literais, que são as letras, né, iguais, vão ser operadas. 2x mais y, na frente, no polinômio da frente, tem também x e y, então vão ser feitas essas operações com x e y. Mais 4x, no monômio da frente também tem x, todos eles têm x, e todos os dois da frente e os dois de trás, todos os dois têm x, e também tem y, só tem um x sozinho aqui, ó. O outro monômio tem x, tem y, e aí a operação então vai se dar entre todos eles, porque todos eles têm x e tem y, né? Só um x fica separado, porque só tem um, né? Mas onde tiver y, opera com onde tem y. Então, vai ficar 2x mais 4x menos, elimina o parêntese, x. Elimina o parêntese, jogo de sinais, menos com mais é menos x. Então, nós vamos ter no jogo de sinais eliminado, a gente vai ver as partes literais iguais, e a gente tem 3 partes literais aqui iguais? Não, a gente tem 2 partes literais iguais, ó. 2y, né? E x, 2y e xy. E parte literal igual 4x e x. Então, você veja na expressão final, vai ficar 2x menos 2xy, menos xy. Então, vai ficar somente um xy. A parte literal igual, certo? E o x, ele vai operar com quem tem x. O 4 só tem um x. Então, ele vai operar com o que é um x apenas. Vai ficar 3x. 4x menos x. As partes literais. Então, vocês observem que a parte literal do monômio não é porque tem x aqui, eu vou operar com outro x daqui. Não. A parte literal é xy. E aqui é xy. Então, opera 2xy, opera com xy. Ok? E o 4, como ele é somente um x, e mais na frente também, no termo da frente, tem
apenas um x, então o 4 vai operar com o 4x vai operar com o x. Ok? A parte literal, precisa ter bastante cuidado, né? A princípio, a impressão que dá é que como tem x aqui, nós vamos operar esse com esse. Mas não dá, porque aqui no termo da frente, a gente tem expressão, a gente tem um termo que ele é composto exatamente disso aí, xy, né? Juntinho, tranquilo? Vamos fazer o exemplo, vamos mostrar. Oh, perdão. Vamos ver agora a multiplicação. Multiplicação, subtração. Vamos ver agora, eu vou puxar esse destaque aqui para baixo. Para multiplicação. Na multiplicação e divisão de expressões algébricas, dos monômios, né? Na multiplicação e divisão de expressões algébricas, utiliza-se principalmente as propriedades de potenciação. Olha, quem estiver lembrando bem aí, com a memória ainda fresca do ensino médio, eu trouxe de toda forma aqui para nós a caixa lá de cima da aula passada, onde a gente estava falando das regras da potenciação. Multiplicação de potências de mesma base, conserva-se a base e soma-se os expoentes. Então, aqui nós temos uma expressão. Temos uma expressão composta de uma potenciação. Então, lembrando que na multiplicação e divisão de expressões algébricas, utiliza-se principalmente as propriedades da potenciação. E nesse exemplo aqui, especificamente, a gente vai usar esse aqui, da multiplicação de potências de mesma base, que a gente conserva a base e multiplica e soma os expoentes. Então, no monômio 2x ao quadrado y vezes 5xz, lembrando que nos monômios a gente precisa fazer operações quando os monômios têm a parte literal igual, né? Então, preserva-se aqui, vamos lá. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 5, 10. Deixa eu fazer novamente. 2 vezes 5, 10. Ok? Aí, o x ao quadrado é uma multiplicação. X ao quadrado vezes x. X ao quadrado vezes x. 3x. E o y vezes o z, dá para operar? Dá. Na multiplicação e divisão a gente opera ele, só que a gente faz assim, ó. Y vezes z, yz. Porque não dá para fazer como foi feito no x, que o x vezes x, x ao quadrado vezes x, deixa eu dar esse destaque para ele, no lugar de dar para esse outro. Viram bem, né? Aqui. Entenderam essa parte? Então, vamos para outra. Quero que vocês observem bem aqui, ó. Que na hora de multiplicar o x ao quadrado vezes x, tranquilo. Por que tá tranquilo? Porque o x e o x são a mesma parte literal, certo? Do monômio. Mas na hora de operar o y, é y vezes... É possível operar x vezes y. Só que aí, como eles são diferentes, então a gente tem que usar os dois. X vezes y fica aliás, x vezes y vezes z vai ficar yz.
porque eles são diferentes, então tem que repetir os dois, tem que levar os dois juntos, ok? E aí, o que é diferente lá da adição e subtração e do que foi feito aqui, né, na parte do x, né, que são iguais. E no exemplo de baixo, XYZ. No exemplo de baixo, a gente tem XYZ mais 4x vezes XY mais X. Lembrando de operar a mesma base, mas na mesma, os termos que utilizam que tem a mesma parte literal, porém, essa parte literal, ela vai multiplicando, ela vai permanecer existente, tanto uma quanto a outra. Não dá para fazer a potência de partes literais diferentes. A gente transforma em potenciação, as partes, a gente opera, né, utiliza a regra da potenciação nas partes literais iguais. Se elas forem diferentes, elas se repetem lá na frente. Permanecem, né, existindo individualmente. Então, vamos lá. 2xy vezes xy. Nós vamos ter 2xy vezes xy, a gente tem a operação da potenciação. X ao quadrado e y ao quadrado. Né? Na parte do 4, ainda continuando aqui, na parte do 4 a gente vai ter a mesma situação. 4x vai multiplicar todos os termos, né, todos os monômios do termo da frente, que vai ser multiplicado. Ninguém vai fazer individualmente, não, tem que ser tudo. Então, 2y ao quadrado, 2xy vezes xy vai ficar 2y ao quadrado e x ao quadrado e y ao quadrado. Só que aí ele ainda tem que multiplicar o outro termo, certo? Então, vai multiplicar x. E aí, quando ele multiplica o x, e permanece o y, porque o y é diferente do x, então ele vai ser levado para lá junto. O x vai dar para fazer a propriedade da potência. Vai ficar 2x ao quadrado. Mas o y não. O y é um termo literal diferente. Então, o que faz com ele? Ele se repete, ele se mantém. Vai ficar 2xy vezes x, vai ficar 2x ao quadrado y. E o y continua existindo. Não tem como transformar ele em y ao quadrado, nem eliminar ele. Ele é preservado pela propriedade. A mesma coisa vai acontecer com 4x. O 4x vai multiplicar o primeiro termo, que é xy, vai ficar 4x ao quadrado y, porque o 4x não tem y, então permanece o y do xy. Agora, o 4x mais x, que é o último termo, vai ficar 4x ao quadrado. Se tivesse y aqui, ia ficar 4x ao quadrado y, igual a esse daqui, né? O y não tem com quem operar, mas se tivesse y, aí ia ficar 4x ao quadrado e 4y ao quadrado. Como não tem nesse termo, ele fica isolado, né? Ele permanece existindo, mas ele não tem como operar com outro termo. Por isso fica 4x ao quadrado y mais 4x ao quadrado, que é 4x vezes o x, né? A multiplicação, ela é utilizada na potenciação. Você vê que permanece adicionando e subtraindo, adicionando onde tem que adicionar. E a multiplicação? A multiplicação, ela multiplica os termos. A operação é adição, se vocês percebem, é tudo adição. Mas multiplica os termos, nos termos, pela potenciação.
É tudo adição aqui, mas a multiplicação ela serve justamente para utilizar essa regra da potenciação. Então é preciso ter bastante atenção na hora de operar as expressões algébricas de multiplicação e divisão. Valor numérico de expressões algébricas. Para calcular o valor numérico de uma expressão algébrica, é preciso substituir. Isso aqui precisa de bastante atenção para se lembrar disso aqui. O valor numérico de expressões algébricas, quando tem monômios, binômios, trinômios e polinômios apenas. Para calcular o valor numérico de uma expressão algébrica, é preciso substituir a parte literal, ou seja, a parte de letra, por valores numéricos. Por exemplo, para calcular o valor da expressão algébrica, x, 2x ao quadrado mais x mais 2, quando x for 2, basta substituir o x por 2. É verdade. Na expressão que for dada, no exercício que for dado, é óbvio que se coloca essa observação. Se x igual a 2, calcule a expressão algébrica, né? Aí vai dar um exemplo. Se x for 3, quanto fica a expressão algébrica? Aí você já sabe que tem que substituir o x, onde tiver x, por 3. E aí está o exemplo. Substituir x por 2 na expressão. Na expressão x ao quadrado mais x mais 2, vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado mais 2 mais 2. Conforme esse exemplo, onde tinha x, substituímos por 2. Então, a resposta é 12. Um outro exemplo, na expressão algébrica, valor numérico de expressão algébrica. Se x for menos 1, faça a expressão, substituindo nessa mesma expressão, de 2x ao quadrado mais x mais 2. Então, a gente vai ter, substituindo por menos 1, vai ficar 2 vezes menos 1 ao quadrado, mais menos 1, mais 2. O resultado é 3. E aí, opera, né? É 3. Vamos avançar mais um pouquinho para nós terminarmos essa parte de expressões algébricas, né? Vamos entrar na fatoração agora. Fatoração e simplificação. Vamos lá. Fatorar uma expressão é apresentá-la na forma de multiplicação. Ou seja, vamos simplificar uma expressão colocando ela na forma de multiplicação. Como? Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de 2x, já é um termo fatorado. Menos x ao quadrado y. Isso é um termo para ser fatorado. A ao cubo vezes 3 mais 4b ao quadrado. Um termo para ser fatorado. E 2xy mais 4x vezes xy mais 4 é um termo fatorado. Vamos ver como é que fica? Um exemplo aqui. Bom, a fatoração é muito utilizada no processo de simplificação de expressões algébricas. Por exemplo, nós temos esse exemplo bem aqui. Observe, eu vou destacar o exemplo, porque como já vem todo assim, né? O exemplo é esse. Veja, se a expressão for x ao quadrado mais 4x dividido para 2x, fatorando essa expressão, ou seja, simplificando essa expressão, transformando tudo isso aqui na forma de uma multiplicação, a gente vai ter que x ao quadrado mais 4x sobre 2 é a mesma coisa que x ao quadrado não é x vezes x?
x vezes x é x ao quadrado, certo? Então, nesse caso, a gente tem que x ao quadrado mais 4x é igual a x, isola um x, vezes x mais 2, vezes x mais 4. Por quê? Porque x vezes x é x ao quadrado. X vezes 4 é 4x. Vou botar bem aqui. Porque x vezes x, nem dá para fazer. Então, se eu botar maiúsculo, x vezes x, vou botar um pontinho, vezes x é igual a x ao quadrado. E x vezes 4 é 4x, certo? Então, quando a gente vê uma expressão que tem uma parte com potenciação, a gente vai fatorar ela, simplificar ela, transformando ela em multiplicação. Eis a multiplicação. X ao quadrado mais 4x é x, entre parênteses, vezes x mais 4. E aí, e a subtração e a divisão ali embaixo? Então, nesse caso, a gente vai dividir, né, os fatores iguais, eliminar os fatores iguais. Então, a gente vai ter aqui o x, fora do parêntese, eliminado com o 2, que está multiplicando aqui, é 2 vezes x. A gente não está transformando tudo em multiplicação, então 2x embaixo, elimina o x, que agora está multiplicando aqui, com o x que está multiplicando 2 aqui. Elimina o x com x, vai ficar x mais 4 dividido para 2. Simplificamos a operação. Concordam? É isso aí. E agora, essa parte aqui é onde nós vamos ter que ter mais atenção. E eu trouxe um material adicional para explicar isso aqui. A gente está falando de produtos notáveis. Eu achei muito simplificado o que tem na apostila, porque é só isso aqui, ó. É só esse exemplo aqui, é só essa informação aqui que a gente tem sobre produtos notáveis. Eu acredito que alguns dos presentes já têm um tempo que não vê esse tipo de material, né, de assunto. A não ser que esteja todo o tempo estudando para concurso, acho que não costuma muito estar em contato com esse assunto, não. E aí eu trouxe um adicional para complementar o entendimento dos produtos notáveis. Olha, aqui a gente tem a seguinte situação, olha, o seguinte material, por esclarecimento. Para facilitar o processo de simplificação na fatoração, os produtos notáveis também são muito utilizados. Os principais produtos notáveis estão apresentados a seguir. Aí a gente tem aqui os exemplos de produtos notáveis, que são os comuns. Esses aqui a gente tem que decorar, porque é só isso aí mesmo. Então, tem 5 produtos notáveis básicos. Só que aqui só está a parte de cálculo, a demonstração. Eu trouxe aqui separadamente para nós, item a item, para a gente compreender bem. Por isso essa aula vai se estender um pouquinho mais, e eu vou disponibilizar esse material para vocês utilizarem, lerem, tá bom? E exercitarem. Vamos lá. A álgebra utiliza letras e números na representação de situações matemáticas. Alguns elementos denominados produtos notáveis são de extrema importância para o desenvolvimento de situações algébricas. Eles consistem em binômios especiais. Binômios especiais, com formas de resolução através de regras matemáticas. Os produtos notáveis são conteúdos inerentes ao 8º ano do ensino fundamental. Faz hora, né? E pré-requisito para todos os próximos assuntos, a gente vai ter que se lembrar bem dessa regra dos produtos notáveis, viu? Para todas as próximas expressões
toda a nossa vida. A gente vai utilizar, vai ver sempre isso aqui. Então, vamos tentar detalhar ao máximo possível esse entendimento. Vamos lá. Apresente aos alunos, estou apresentando para vocês, os produtos notáveis a seguidos de seus nomes. Vamos lá. Esse primeiro produto notável aqui... Pera. Aqui. Esse primeiro produto notável, você vai ver ele também... Quando a gente vem bem aqui na outra unidade, ele é esse mesmo aqui. Observem a semelhança. A mais B ao quadrado. E aí ele está aqui fatorando, né? A mais B ao quadrado, ele se chama quadrado da soma dos termos. Tem um nome para esse produto notável. Chama-se quadrado da soma de dois termos. Esse segundo binômio aqui, essa segunda expressão aqui de produto notável, essa segunda expressão, A menos B ao quadrado, que se chama quadrado da diferença de dois termos. Tá bem aqui também, ó. O quadrado da diferença de dois termos. Vendo? Essa segunda expressão aqui, esse terceiro produto notável, que é A mais B ao cubo, ele está aqui também. A mais B ao cubo. O A mais B ao cubo, ele se chama soma de dois termos. Cubo da soma de dois termos. Certo? Essa outra expressão, esse outro produto notável que a gente vê bem aqui, que é A menos B ao cubo, ele se chama A menos B ao cubo, se chama cubo da diferença de dois termos. Tá vendo? Nós temos nome para cada um desses produtos notáveis, que são esses quatro aqui. E aí a gente tem este quinto produto notável. A mais B vezes A menos B. Como chama? A mais B vezes A menos B. É a mesma coisa, olha. A diferença é que aqui está bem detalhado. E ele se chama produto da soma pela diferença de dois termos. Não sei se todos vocês viram esse material lá na 8ª série, se lembram. De toda forma, eu fiz questão de trazer para a gente abrir mais o entendimento, esclarecer mais, recapitular melhor, tá bom? Vamos à resolução dos produtos notáveis pela regra, que é o que tem aqui, ó. Tá na frente, tá a resolução. Certo? Tá na frente, tá a resolução. E aí aqui a gente traz com um exemplo. Quadrado da soma, vamos pegar o primeiro ali, o quadrado da soma de dois termos, que é A mais B ao quadrado. A gente tem aqui um exemplo prático, A mais B ao quadrado. A gente vai ter A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Como é que se resolve? Se resolve bem assim, olha aqui, ó. A resolução do quadrado poxa vida, dá um instante mais. Não dá para lá. Aí, tá passando. Puxa vida, não acredito. Vai lá. É isso que quer dizer? Tá passando o Lula, gente. Mas eu vou terminar com vocês. Eu queria muito assistir. Vou ter que ver só
Vou ter que se ver só no YouTube. Vamos lá. Não sou Lula não, gente. É porque eu quero ver um a um desses nossos candidatos, felizes, bonzinhos, para saber o que vai dar, né? Como escolher. Mas esse aí não tem condição de escolher, né, gente? Pelo amor de Deus, espero que vocês também não escolham ele. Mas vamos lá. Vamos à resolução dos produtos nodáveis pela regra. Aí a gente tem as regras. Vamos começar pelo primeiro aqui, ó. Deixa eu botar a seta daqui para cá. Pelo primeiro. Quadrado da soma de dois termos. Quadrado da soma. Tá aqui. Um quadrado da soma de dois termos. Como é que se resolve? O quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Pois é, né? Olhando por aqui, tá escrito isso, mas só que aqui só tá a resolução, não tá a regra. E a regra é essa. Essa aqui é a regrinha. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo. Quadrado do primeiro, que é o A, mais duas vezes o primeiro, que é A, vezes o segundo, que é 5. Então, 2 vezes A vezes 5. É mais o quadrado do segundo, que é o 5 ao quadrado. Então, vai ficar como essa expressão? A ao quadrado mais 10, 2 vezes A vezes 5. 2 vezes A vezes 5, a gente 2A vezes 5. A gente vai ter 10. Diferente da adição e subtração das expressões, que diz que só pode operar se tiver a mesma parte literal, né? Aqui não. Na multiplicação e divisão, não. Nem na fatoração. Não existe mais isso. É só lá na adição e subtração que só dá para operar se só tiver os termos iguais. Na multiplicação e divisão de expressões algébricas, não tem mais isso. Vocês viram lá, né, que repete os que são separados. Fica como se estivesse multiplicando ele mesmo. E já aqui na fatoração, a mesma coisa. Se opera. Então, vai ficar 2 vezes A vezes 5. Vai ficar 2 vezes 5, 10, 10A. E 5 ao quadrado, que é 25. Vai ficar A ao quadrado mais 10A mais 25. Isso é o quadrado da soma. Vamos pegar a próxima expressão. A próxima é quadrado da diferença de dois termos. A menos B ao quadrado. A gente tem ele bem aqui, ó. Quadrado da diferença. Quadrado da diferença de dois termos. Como é que se opera? A regra é quadrado do primeiro termo 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, nesse exemplo, x menos 10 ao quadrado. Quadrado do primeiro vezes 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vai ficar 2x menos 2 vezes x vezes 10. Então, vai ficar mais 10 ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado vezes 20x. Vendo que multiplica? 2x vezes 10 é 10x. Mais 100, o quadrado do segundo, pela regra. Na terceira... O terceiro exemplo o terceiro exemplo é o produto da soma pela diferença. Tá aqui, produto da soma pela diferença. Estava procurando. Produto da soma pela diferença de dois termos. Produto da soma pela diferença entre dois termos. Como é que se resolve? Mesma situação. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Opa, produto da soma pela diferença entre dois termos.
A regra é a diferença. Não é o quadrado do primeiro vezes 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, não. Como é no quadrado da soma e o quadrado da diferença. O produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, se a gente tem dois termos, 8x menos 8 vezes 8x menos 8 vezes x mais 8, vamos ter x ao quadrado, quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo termo. O quadrado do primeiro está todo ao quadrado, olha, o x menos 8, x ao quadrado e 8 ao quadrado, né? Menos o segundo, menos o quadrado do segundo. Então, ele está todo ao quadrado, o x ao quadrado e o 8 ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado menos 8 ao quadrado, vai ficar x ao quadrado menos 64. Quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Se nós temos os dois termos, então nós vamos ter esse termo menos esse termo, todo ele ao quadrado. X ao quadrado e 8 ao quadrado. Primeiro termo e o segundo termo, todo ao quadrado, só que subtraindo. Mas aqui já vai dar subtraindo mesmo. Menos com menos, mais com menos é menos, né? Então, subtrai-se. Vai ficar x ao quadrado menos 64. E o cubo da soma, que é esse quarto aqui. Cubo da soma, onde a gente tem a mais b ao cubo. Cubo da soma de dois termos. No cubo da soma, como é a regra? No cubo da soma, a regra é o cubo do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo elevado ao quadrado vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo elevado ao quadrado, mais o segundo termo elevado ao cubo. Então, a gente tem dois termos aqui. Como é que eu vou marcar? Esse é o termo. Cubo igual, esse aqui, ó. O cubo de dois termos é a mais b ao quadrado. Então, nós temos a mais b ao quadrado ao cubo. Então, ele vai ser o cubo do primeiro termo, x ao cubo, mais 3 vezes o primeiro termo, mais 3 vezes o primeiro termo elevado ao quadrado, 3 vezes o primeiro termo, que é x, elevado ao quadrado, ao quadrado, vezes o segundo termo, vezes 3, que é o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo, mais 3 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo elevado ao quadrado, vezes o segundo termo elevado ao quadrado, tá bem aqui, vezes o segundo termo elevado ao quadrado, 3 ao quadrado, mais o segundo termo elevado ao cubo, mais o segundo termo, que é 3, elevado ao cubo. Essa é a regra. Como ficou esse produto notável? Ficou 3 ao cubo mais 9x ao quadrado mais 27x mais 27. É isso. O que a gente tem que atentar? As regras dos produtos notáveis.
Cubo da diferença, que é o quarto e último exemplo. Cubo da diferença. O cubo da diferença, cadê ele daqui? O cubo da diferença. Produto, cubo da diferença de dois termos, está aqui. Cubo da diferença de dois termos. Pela regra, como é que resolve? O cubo da diferença de dois termos é bem semelhante ao cubo da soma, né? O cubo do primeiro termo, ou seja, x ao cubo, menos, só que agora é menos, no cubo da soma era mais, agora é menos, menos 3 vezes o primeiro termo elevado ao quadrado. 3 vezes o primeiro termo elevado ao quadrado. Vezes o segundo termo. Vezes o segundo termo. Vezes o segundo termo. Certo? 3 vezes o primeiro termo elevado ao quadrado vezes o segundo termo. Mais 3 vezes o primeiro termo, mais 3 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo ao quadrado. Mais 3 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo elevado ao quadrado. Menos o segundo termo elevado ao cubo. E aí como fica como vai ficar esse produto notável? X ao cubo menos 6x ao quadrado mais 12x menos 4. E é isso. Dessa forma, a gente consegue, eu espero que vocês tenham conseguido compreender melhor essas mesmas apresentações aqui dos produtos notáveis que foram apresentados. Só que aqui a gente não tem as regrinhas. E nesse material adicional que eu vou deixar para vocês, nós temos as regras de como resolver esses produtos notáveis. Ok? Todos eles respondidos ali, que eu vou deixar esse material adicional que eu vou deixar para vocês já no grupo. E aí tem um exemplo apenas de resolução de produtos notáveis. A seguir um exemplo de uma simplificação usando produtos notáveis, usando na simplificação, na fatoração. A expressão para ser fatorada é essa bem aqui, ó. X ao quadrado menos 9 dividido para x mais 3. Então, conforme nós já vimos aqui, quando a gente vê essa expressão do x ao quadrado menos 9, a gente já vai entender, obviamente, que x vezes x é x ao quadrado, certo? X vezes x é igual a x ao quadrado. Por isso, vai ficar x vezes x. E 3 vezes 3 é igual a 9. Portanto, x ao quadrado menos 9 é x menos 3 vezes x mais 3. Por causa do jogo de sinais. Sinal diferente, vai ficar negativo, né? Dividido para x mais 3 embaixo. E aí, como a gente já sabe, as expressões aqui estão iguais, então vai ficar 1. Nesse caso, eliminamos uma com a outra, porque uma dividida pela outra é 1, então elimina ela, vai ficar menos 3x. E é isso. Eu espero que esse material que eu trouxe ajude melhor das regras dos produtos notáveis para a gente aplicar nas próximas aulas, que a gente vai começar na próxima aula com equações, e aí a gente vai usar muito as regras de potenciação, provavelmente de radiciação também, e essa dos produtos notáveis. Então vamos tentar revisar, ler, peguem esse material adicional que eu trouxe para vocês, dos produtos notáveis, as regras dos produtos notáveis, para a gente se lembrar e poder fazer
estudar bem, né, as equações dos próximos assuntos, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Na próxima aula a gente se vê, se Deus quiser, presencialmente. Abraço.